Medicações para emagrecer e efeitos colaterais. Esse é o tema do vídeo de hoje. Meu nome é Cassandra Lopes, eu sou endocrinologista e metabologista e vamos começar então pelos queridinhos da vez, os análogos de GLP-1. As medicações mais conhecidas, né, o Ozempic, o Rybelsus, o Saxenda, temos medicações chegando, o Wegovy, temos também o Mounjaro, que contém análogos de GLP-1. Então, assim, o efeito dessas medicações é basicamente no trato gastrointestinal, diminuindo o esvaziamento gástrico, né? Então, os efeitos colaterais também é relacionado ao trato gastrointestinal. O paciente geralmente tem essa sensação de plenitude gástrica, se sente mais cheio, estufado, intestino um pouco mais preso, e alguns pacientes apresentam refluxo. Para melhorar, então, esses sintomas, a gente sempre orienta os bons hábitos alimentares, né? Então, evitar o excesso de gordura através da alimentação, ingerir bastante fibra, bastante água, que aí ajuda tanto na questão do intestino, também quanto a questão da saciedade, mastigar bem os alimentos e evitar de ingerir alimentação sólida com líquido. Então, essas são as principais dicas aí que a gente dá para esses pacientes. Uma outra queixa comum dos análogos de GLP-1 é a sensação de fraqueza, cansaço. E a gente sempre orienta o paciente a tentar fracionar melhor a alimentação. Colocar também carboidratos que contenham bastante fibra, porque aí segura esse índice glicêmico e mantém a velocidade que esse açúcar é absorvido um pouco mais lento. Então, mantém o nível sérico de açúcar mais constante, tá? E algumas vezes a gente até coloca suplementos como a palatinose para ajudar a manter esse nível glicêmico um pouco melhor, tá? Então, em relação aos análogos, eu acho que 2 suplementos que eu acho interessante colocar em caso de necessidade é a palatinose e também o probiótico, que muitas vezes ajuda nessa questão intestinal, de trânsito intestinal. Então, eu acho interessante esses 2 em associação com análogos de GLP-1. Em relação ao Orlistat, que é uma medicação que atua lá no intestino, inibindo a absorção de gordura. Então, o que acontece? O efeito colateral mais comum é o quê? A diarreia, né? Então, pode sair aquela gordura lá nas fezes. Então, a gente sempre orienta o paciente, né, que tem que tomar cuidado com o consumo de gordura, senão é efeito do próprio remédio soltar ali pelo intestino, tá? Quando a gente coloca mais fibra na dieta, a fibra ela puxa um pouquinho dessa gordura e evita de sair aquele líquido mesmo através das fezes, tá? É uma dica legal. A outra é evitar o consumo de gordura. E também essas medicações, elas podem interferir na absorção das vitaminas lipossolúveis, que é a vitamina A, D, E e K, né? Então, essas vitaminas a gente pode dosar, mas a gente sempre orienta o consumo, né, e a suplementação dessas vitaminas. Então, por exemplo, a vitamina A, o ovo, a vitamina D, o sol, a vitamina E, as castanhas, as sementes, né? E aí a vitamina K, geralmente as verduras, as folhas verdes escuras. Em relação à sibutramina, que é uma outra medicação utilizada no processo de emagrecimento, é comum ela dar boca seca, ela pode dar um pouco de irritabilidade, insônia, intestino preso. E aí, como a gente melhora esses sintomas? Então, a gente sempre orienta o paciente a tomar bastante água, tá? Bastante água. Geralmente, esses efeitos de palpitação ocorrem na primeira semana. A tendência é melhorar. A insônia também. Mas, se necessário, a gente pode deixar alguma coisa para ajudar o paciente para induzir o sono ou para dar uma calmadinha na parte da noite. Então, eu gosto sempre de deixar uma formulinha de passiflora, uma valeriana, aí para ajudar o paciente, uma coisinha mais natural no início, para ajudar o paciente a induzir diminuir o tempo de latência do sono, tá? Intestino preso, sempre probiótico, bastante água, bastante fibra. O ômega 3 também ajuda no intestino, então são suplementos que eu acho bem interessante para o paciente. E assim, no caso de irritabilidade, aí a gente tem que avaliar cada caso, né? Sempre o exercício ajuda também a liberar essa irritabilidade, mas aí
vai depender do paciente se ele vai se ele vai tolerar ou não a medicação. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a bupropiona, que é uma medicação muito utilizada para compulsão alimentar, tá? A bupropiona é conhecida como Bupium, Bup, Wellbutrin, Zetron. A gente também tem uma que tem associação com a naltrexona, que chama Contrave. São medicações muito importantes no quadro de compulsão alimentar, mas que podem levar desde dor de cabeça, irritabilidade, insônia e, no caso da naltrexona, também náuseas, tá? E como a gente driblar esses efeitos colaterais? Então, assim, em relação à irritabilidade, é sempre importante gerenciar o estresse. De que forma? Às vezes fazer uma terapia, atividade física, fazer uma meditação, né? Trabalhar também a questão da respiração. Isso tudo vai ajudar a gerenciar, diminuir os níveis de adrenalina, né? E gerenciar essa questão da irritabilidade. Em relação à dor de cabeça, a gente sempre orienta uma medicação para dor, mas às vezes a dor de cabeça é causada pela queda do açúcar do sangue, pelo paciente ficar muito tempo sem comer. Então é importante o paciente às vezes fracionar também a alimentação para evitar uma cefaleia, que a gente chama por queda do açúcar, tá? Em relação a náuseas, a gente sempre orienta a mastigar o gengibre. O gengibre é ele tem esse efeito antiemético importante. Em relação à insônia causada por essa classe de medicação, a gente sempre orienta aquelas medidas de higiene do sono, que incluem evitar de tomar café após as 4 horas, procurar tomar mais chá calmante, evitar a tecnologia, né? Então, tablet, celular antes de dormir, criar um ambiente do quarto, da cama agradável, né? Para que realmente estimule o sono, tá? Quando essas medidas não resolverem, a gente sempre tenta colocar um fitoterápico, indutor do sono, como a passiflora, a valeriana, que também é bem legal para induzir o sono. E aí, se essas medidas não melhorarem, aí a gente realmente tem que entrar com alguma medicação para tratamento aí da insônia. Algumas medicações, né, que a gente também utiliza em pessoas que precisam emagrecer, mas que têm alteração da glicemia, por exemplo, os inibidores de SGLT2 e a própria metformina, então também tem bastante efeito colateral. Por exemplo, os inibidores de SGLT2, os mais conhecidos são o Jardiance e o Forxiga, eles acabam levando muita infecção urinária e candidíase. Então a gente sempre orienta o paciente, bastante asepsia quando for no banheiro, né? Tomar bastante água, evitar de segurar a urina, que isso é muito importante para evitar essas infecções, tá? Existe um suplemento que é bem interessante, que é o cranberry, associado à dermanose, que ajuda na prevenção dessas infecções. E em relação à metformina, né, o grande efeito colateral é a diarreia. Então, tem muitos pacientes que não toleram a metformina por conta da diarreia. E aí a gente orienta, às vezes, suplemento de zinco. Geralmente essa diarreia ela dura 2 semanas, então às vezes é um período mesmo que o paciente às vezes acaba tendo que tolerar um pouquinho mais, mas os suplementos de zinco ajudam bastante, junto com o probiótico e as fibras, a melhorar essa questão do trânsito intestinal.